Olá, eu sou o Fábio e hoje vamos falar sobre gestão de riscos em projetos. A gestão de riscos pode ser considerada uma das práticas mais importantes de um conjunto de processos de gerenciamento de um projeto. Os riscos podem ser compreendidos como um evento ou uma condição incerta, que, se caso ocorrer, poderá provocar um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto, como, por exemplo, no escopo, cronograma, custos ou qualidade. O gerenciamento de riscos de um projeto possui 7 processos ou etapas a serem cumpridas, que correspondem ao plano de gerenciamento de riscos de um projeto, sendo eles: planejar o gerenciamento dos riscos. Esse é o processo que se define como coordenar e realizar as atividades do gerenciamento de riscos. Identificar os riscos. Aqui se identificam os possíveis riscos que poderão impactar o projeto ao longo do seu ciclo de vida, podendo gerar resultados positivos ou negativos. Realizar a análise qualitativa dos riscos. Nessa etapa, são feitas as avaliações da probabilidade de ocorrência do risco e o seu grau de impacto. Realizar a análise quantitativa dos riscos. Tem como objetivo principal efetuar a análise numérica do efeito dos riscos que já foram identificados nas etapas anteriores. Esse método de análise é mais indicado para grandes projetos devido ao seu alto custo de implementação. Planejar as respostas aos riscos. Esse é o processo de desenvolvimento de estratégias e ações que possam anular, minimizar ou até mesmo transferir os riscos do projeto. Implementar respostas aos riscos. Consiste na implementação dos planos e ações criados na etapa anterior, descrevendo quais estratégias o gerente do projeto e sua equipe deverão tomar caso o risco identificado de fato se efetive. Monitorar os riscos. Nessa etapa, o objetivo é monitorar, revisar o plano e avaliar constantemente o desempenho do projeto, buscando dessa forma encontrar novos riscos que poderão impactar o desenvolvimento ou o resultado do projeto. Diante desse conjunto de processos, nós iremos analisar de maneira mais detalhada os processos de identificação, análise e respostas aos riscos. Para a identificação dos riscos, é importante que todas as partes interessadas e envolvidas no projeto participem diretamente desse processo. Deve-se indicar quais os possíveis riscos a serem considerados e que poderão causar algum tipo de impacto nos resultados das atividades. Dentre as principais ferramentas utilizadas para esse processo, 3 apresentam maior relevância, sendo elas: opinião especializada. A opinião especializada consiste no julgamento e avaliação de profissionais com conhecimento, formação, habilidades e expertise nos assuntos relevantes para o projeto e que possam contribuir para o desenvolvimento desse processo. Brainstorming é uma ferramenta que pode ser utilizada para a resolução de um problema ou desenvolvimento de uma ideia. Normalmente, nas ações de brainstorming, são reunidos profissionais que detêm conhecimento e experiência sobre o tema a ser discutido. A entrevista é um dos métodos mais eficazes e simples a serem aplicados para a coleta de dados e identificação de possíveis riscos. Ela pode ser realizada de forma individual, com apenas um participante, ou de forma coletiva, com a participação de diversos profissionais. O processo de análise qualitativa dos riscos de um projeto é um dos processos mais utilizados para a avaliação dos riscos, devido à sua praticidade, simplicidade, eficácia e baixo custo de aplicação. Para essa etapa, a ferramenta mais efetiva a ser utilizada é a matriz de probabilidade e impacto, que é utilizada para a identificação do nível de dano que o risco poderá causar ao projeto. Essa matriz possibilita que o gerente do projeto e sua equipe consigam identificar de forma visual quais são os riscos que merecem maior atenção. Para a aplicação dessa matriz, deve-se levar em consideração o nível de impacto dos riscos ao objetivo do projeto e também a probabilidade de ocorrência destes mesmos riscos. Agora vamos compreender de forma prática o funcionamento dessa matriz. Para os riscos que são considerados uma ameaça ao projeto, a análise é feita a partir do eixo da probabilidade, que varia de uma escala de 0,10 a 0,9. E também temos o eixo que mede o nível de impacto do risco, que parte de uma escala de 0,05 ao nível de 0,8. A interpretação dessa matriz consiste na multiplicação entre o nível da probabilidade com o nível de impacto. Por exemplo, se um determinado risco apresenta uma probabilidade de ocorrência de nível 0,5, que é considerado um nível de probabilidade mediana,
e apresenta como nível de impacto 0,8, que é considerado um nível muito alto, e a resultante dessa multiplicação nos daria a gravidade do risco ao projeto, que neste exemplo é de 0,4, considerado um risco muito alto. Após a identificação e avaliação dos riscos do projeto, serão criadas as ações necessárias de respostas a estes riscos, onde para cada risco encontrado, pede-se que seja desenvolvida uma estratégia. Vamos considerar o seguinte exemplo prático. Você é o gerente do projeto Alfa, que consiste na construção de um complexo habitacional em uma região remota do país. Durante o processo de identificação dos riscos do projeto, foi realizada uma reunião de brainstorming entre você e sua equipe de planejamento. Após essa reunião, foi identificado o risco de ocorrência de chuvas intensas durante a fase de execução do projeto. Após a identificação deste risco, foi feita a avaliação do dano que ele poderá causar no projeto. Esta avaliação foi realizada a partir da classificação da probabilidade e do impacto. Para este risco, identificou-se que a probabilidade de ocorrência era alta, de 0,7, e o nível de impacto deste risco no projeto, de 0,8. Após a multiplicação da probabilidade pelo impacto, este risco foi classificado como um risco de alta importância, pois dentro da escala de avaliação, o total de 0,56 representa um risco perigoso para o resultado do projeto. Após a análise dos riscos, foi desenvolvido um plano de ação, realizado a partir da ferramenta denominada 5W2H, que é um acrônimo em inglês para as iniciais de 7 palavras que gerarão informações importantes para a criação do plano de ação. Essa ferramenta é frequentemente utilizada para as ações do planejamento estratégico de uma empresa. No entanto, também podem gerar resultados eficazes para a tratativa dos riscos de um projeto. Neste exemplo, a estratégia a ser adotada é a mitigação, que compreende a ação de reduzir o impacto dos danos do risco para o projeto. O motivo para a aplicação dessa estratégia consiste no objetivo de reduzir o nível de impacto do risco ao projeto. Essa ação poderá ser aplicada em todo o projeto e não em apenas uma parte ou área específica. No entanto, caso seja necessário, o gerente do projeto poderá designar para maior precisão da estratégia algum aspecto do projeto que o plano deverá ser implementado. O tempo de aplicação das ações irá variar de acordo com as necessidades de cada projeto, mas normalmente algumas ações são implementadas durante todo o ciclo de vida do projeto. Durante a elaboração e aplicação do plano de ação, é necessário que seja indicado quem serão os responsáveis pela aplicação do plano, e neste exemplo, os responsáveis indicados foram o gerente do projeto e o analista do cronograma, ou seja, o responsável pelo controle do tempo do projeto. A forma que o risco será mitigado descreverá a maneira como o risco será gerido, ou seja, de que forma o plano de ação irá trazer os resultados esperados. Considerando o caso apresentado, a alocação de tendas e a gestão mais adequada dos recursos humanos poderão gerar os resultados almejados. Para finalizar o plano de ação, é importante que seja determinado os custos de aplicação deste plano. Muitas vezes, os custos podem determinar se a implementação do plano de ação compensará os possíveis custos gerados pelos riscos a serem combatidos. O gerenciamento de risco de um projeto pode determinar o sucesso ou fracasso de um projeto, independentemente do seu porte. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se inscreva no canal que semanalmente iremos discutir temas importantes sobre projetos e administração. Bons projetos a todos e até o próximo vídeo.